Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Dando prosseguimento às nossas aulas de Física 2, de uma maneira um tanto quanto inusitada agora, ok? Então agora a gente vai ver a segunda parte do nosso assunto 4, termodinâmica. A gente vai ver a partir do item 9, transformações gasosas. Então a gente vai ver as transformações gasosas, os tipos delas, a relação de Mayer e a variação da energia interna em um processo qualquer. Bom, recordando um pouco da nossa última aula, então a gente viu as variáveis de estado de um gás perfeito, né? Então, o estado de um gás é determinado pelo valor das grandezas pressão, volume e temperatura. Isso, claro, em um determinado instante. E aí, então, a gente vale recordar um pouco das definições que a gente está usando, né? Temperatura está relacionada com a velocidade das partículas, lembrem, velocidade média das partículas de um corpo. Pressão, a gente está considerando devido ao movimento caótico das partículas, lembrando da definição do gás ideal. E a todo instante elas estão colidindo com as paredes do recipiente. E o volume, bom, os gases a gente sabe que não possui forma, nem volume definido, então ele vai ocupar o volume do recipiente que o contém, certo? Bom, então as transformações gasosas, o que a gente vai considerar? Bom, a gente vai considerar dois instantes para um mesmo gás. Então aqui eu não estou variando, a gente não vai variar o número de mols desse gás, ou seja, eu não vou variar a quantidade do gás, essa quantidade ela é estável, uma constante. Então a gente tem aqui um estado inicial de pressão, volume e temperatura, e a gente tem vai ter, no caso, um estado final de pressão, volume e temperatura, ok? E, como a gente já viu lá da equação de Clapeyron, a gente tem que volume vezes a pressão dividido pela temperatura dá uma constante que é o nosso R, que é a constante dos gases universais, multiplicado pelo número de mols desse gás. Que, caso a gente considerasse um problema em que a quantidade de gás variasse, ou seja, a gente adicionasse ou retirasse gás, isso influenciaria, mas nesse caso, como a gente não vai considerar esse ponto, o nosso número de mols é constante, então tudo do outro lado é uma constante, ok? Então, por isso, vale para a gente essa relação. Então, a relação que a gente vai analisar essas transformações gasosas, eu tenho aqui pressão, volume e temperatura num ponto, num estado, em um instante inicial, e aqui relacionando com uma pressão, um volume e uma temperatura num outro instante, e eu sei que essa relação é constante, ok? Então agora a gente vai analisar os tipos de transformações gasosas. Bom, começando pela transformação isobárica, tá? Ela recebe também o nome de lei de Gay-Lussac, que é a transformação gasosa a pressão constante. Bom, então se eu tenho pressão constante, na nossa relação aqui, a pressão se mantém a mesma dos dois lados, por isso a gente pode simplificar ela e a gente ganha essa equação principal, que seria volume dividido pela temperatura no estado 1 é igual ao volume dividido pela temperatura no estado 2. E aí vamos ver, de acordo com isso, como que vão se comportar algumas das nossas variáveis. Bom, a gente tem aqui na equação de Clapeyron, isolando a pressão, né, já que ela é constante. Então, se a pressão é constante, isso vai significar que esse termo nRT dividido por V também vai ter que ser uma constante. Ok? O nosso calor, bom, o nosso calor, a gente sabe que a gente já estudou lá da calorimetria, quando eu estou falando de calor sensível, a gente sabe que o calor é a massa, calor específico vezes variação de temperatura. Aqui no caso, para um gás, a gente fez algumas mudanças, onde vai aparecer para a gente aqui, então, o calor, número de mols, aqui um calor molar, a pressão constante, e uma variação de temperatura. Esse calor molar, ele está relacionado com o calor específico e com a massa molar do gás. Então, ele também é específico para cada tipo de gás. Ok? Então, ele tem unidade
Joule dividido por mol vezes Kelvin. E, como eu falei, se ele está relacionado ao calor específico e à massa molar, a gente também consegue equacionar esse calor em função da massa e do calor específico. E aí a gente tem essa nossa segunda equação, que seria calor é igual a massa desse gás, o calor específico, só que agora para pressão constante, então é um tipo específico para ele, então é o calor específico com pressão constante, vezes a variação de temperatura, ok? A unidade dele agora é Joule dividido por quilograma vezes Kelvin. Lembrando que essa daqui é de acordo com o sistema internacional. A gente sabe que para calor, de vez em quando, a gente utiliza da caloria. Nesse caso, a gente já está mais no sistema internacional, devido até às condições de temperatura e a constante dos gases perfeitos, que são dados em Joule. Okay? Sempre no padrão internacional, então aqui a gente deixa de usar um pouco a caloria. Bom, e aí a gente tem agora a análise do trabalho. Bom, a gente sabe da definição de trabalho. Trabalho é a integral entre dois estados, então aqui do volume 1 e volume 2, desse termo, pressão vezes o diferencial de volume. Ok? Bom, como nesse nosso caso da transformação isobárica, a pressão é constante, então eu posso tirar ela da integral. E aí, se eu tiro ela da integral, essa minha integral fica uma integral simples de dv no volume de 1 a 2. E a gente sabe que é só eu fazer, então, a nossa variação. Isso se transforma na equação que a gente tem no ensino médio. Trabalho é pressão vezes a variação de volume. Okay? Isso para um gás, é claro. E aí, utilizando essa relação e relacionando com a equação de Clapeyron, então, se o trabalho é pressão vezes a variação de volume, isso pode se relacionar também a NR vezes uma variação de temperatura. Então a gente ganha essa equação do trabalho, onde o trabalho é NR vezes ΔT. Beleza? Bom, sobre a nossa variação da energia interna de um gás. Como a gente já viu na última aula, a variação da energia interna pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos tal, ou seja, calor menos o trabalho envolvido no processo termodinâmico. E se a gente substitui agora essas relações que a gente acabou de encontrar para o calor e para o trabalho, a gente ganha uma nova expressão para a nossa variação da energia interna, já uma expressão final. Então a gente tem aqui nosso ΔU, passa a ser o número de mols do gás, variação de temperatura, e aqui lembrando, eu tenho aqui o calor molar, a pressão constante, menos a constante dos gases perfeitos. Ok? E quando a gente vai analisar isso graficamente, o gráfico que a gente mais utiliza é o gráfico pressão versus volume. A gente tem que, se eu tenho uma pressão constante, esse gráfico vai se tornar aqui uma linha reta paralela ao eixo horizontal, que é onde está o nosso volume. Então, eu tenho aqui uma pressão que se mantém constante. E aí, a gente tem aqui essa tabelinha só para mostrar isso, dois estados. No estado que eu tenho um volume de 30 metros cúbicos, numa temperatura de 300 Kelvin, para um segundo estado em que eu tenho um volume de 20 metros cúbicos, uma temperatura de 200 Kelvin, e ambos na relação volume dividido por temperatura, que foi a relação lá na primeira equação que a gente viu, se mantendo constante. Então, essa razão volume e temperatura é uma constante, caracterizando assim a nossa transformação isobárica, a pressão constante. Ok? A nossa próxima agora é a nossa transformação isovolumétrica, que também é chamada de isométrica ou isocórica. E está relacionado o nome à lei de Charles, que é uma transformação gasosa a volume constante. Então, na nossa primeira relação, a gente já tem que, se o volume é constante, ele vai ser o mesmo valor nesses dois lados, nesses dois estados que eu estou analisando. Então, eu passo a ter essa relação pressão dividido pela temperatura no estado 1 é igual a pressão dividido pela temperatura no estado 2. E aí, vamos analisar como ficam as nossas equações agora. A equação de Clapeyron,
Agora eu isolo o volume, já que o meu volume é constante, e aí, se isso é constante, isso aqui também tem que ser uma constante, então é nRT dividido por P, ok? É daqui que a gente consegue, analisando dois estados, chegar nessa relação, ok? Montando a equação de Clapeyron para um mesmo gás, analisando em dois estados. Bom, a nossa equação para o calor agora, ela também vai guardar uma relação parecida com a da transformação isobárica, só que agora, como eu tenho o volume constante, vai aparecer para mim uma expressão para o calor, envolvendo um calor molar, só que agora volume constante. Okay? Então, mesma característica, número de mols, calor molar a volume constante, variação de temperatura, unidade, Joule dividido por mol vezes Kelvin. E também eu posso estar relacionando isso ao nosso calor específico. Então peço também já atenção aqui, a diferença está na letra. Aqui o calor molar é um C maiúsculo e aqui o calor específico a gente sabe que é um C minúsculo. Okay? Então a gente tem aqui o calor, a massa, calor específico a volume constante vezes a variação da temperatura. Unidade Joule dividido por quilograma vezes Kelvin. Okay? Nosso trabalho, bom, partindo da definição novamente, a gente sabe que trabalho é integral entre dois estados, volume 1 e volume 2 de PDV, só que nesse caso, como o nosso volume é constante, o nosso termo dV vai para zero, ou seja, eu não tenho um diferencial de volume porque o meu volume não vai variar. Okay? Mesmo que eu não faça essa consideração, no momento que eu integro, meu volume 1 é igual ao meu volume 2. Então isso vai dar nulo lá na frente também. Já que eu não tenho essa variação de volume, então o nosso trabalho vai dar zero. Então, na característica, transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, trabalho igual a zero. E aí, então, agora a gente analisa como fica a variação da energia interna, já que o nosso trabalho deu zero e o nosso calor não. Bom, então, da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado no processo termodinâmico. Substituindo essas relações, então, do calor e do trabalho, a gente chega na nossa equação da variação da energia interna, que vai depender, então, apenas do nosso calor trocado. Então, a gente consegue chegar na relação que, para quando eu tenho uma transformação isovolumétrica, a variação da energia interna está diretamente ligada ao calor trocado nesse processo. Apenas antes da gente prosseguir, só um adendo, que eu acho que eu já deveria ter falado isso, não sei se deixei bem claro. O nosso calor molar, tá? Aqui no caso é o volume constante, mas serve também para o calor molar, a pressão constante. Ele é definido como a massa molar do gás multiplicando o seu calor específico com a sua devida característica. Nesse caso aqui, o calor molar a volume constante é o calor específico a volume constante vezes a massa molar. Por isso que a gente tem aquela troca entre massa e número de mols, ok? Só um parênteses para vocês, só para deixar isso bem evidenciado. Então, prosseguindo a nossa característica do gráfico, aqui eu trouxe dois gráficos para vocês. A gente tem o gráfico pressão-volume, que é o gráfico que a gente mais vai analisar, mas aqui eu trouxe também o gráfico pressão versus temperatura. Então, o primeiro gráfico, se o volume é constante, então eu tenho aqui uma característica de uma linha vertical paralela ao eixo Y, ao eixo vertical, que está representando a nossa pressão. Então a gente tem aqui a característica de uma transformação isovolumétrica. E se eu analiso o gráfico pressão versus temperatura, eu espero que esse comportamento seja linear. Okay? Por que seja linear? Porque a sua razão entre dois estados tem que ser o mesmo valor, evidenciado nessa tabela aqui ao lado. Como, por exemplo, aqui o valor de pressão em Pascal. Então, eu tenho aqui a nossa pressão atmosférica, isso aqui seria o 10 a quinta Pascal, ou no caso aqui, 100 mil pascais, numa temperatura de 200 Kelvin.
isso dá uma razão pressão sobre temperatura de 500. Em um segundo momento, eu vou ter uma pressão já a 250.000 pascais, com um valor de temperatura em 500 Kelvin, mantendo dessa forma a razão de pressão temperatura constante. Ok? Bom, agora a nossa transformação isotérmica. Lei de Boyle, transformação gasosa com uma temperatura constante. Então, a nossa relação, lembrando, essa relação é tirada igualando a equação de Clapeyron para dois instantes, para dois momentos de um mesmo gás. Ok? Então, a gente tem a pressão vezes volume no estado 1 é igual a pressão vezes volume no estado 2. Então, a equação de Clapeyron, a gente isolando a temperatura, então temperatura é constante, isso faz com que esse termo também precise ser constante, já que isso é uma igualdade. Então, a pressão vezes o volume dividido pelo número de mols vezes a constante dos gases perfeitos. E é isso aqui que, quando eu igualo dois estados, permite chegar nessa relação. Ok? Bom, então analisando os outros pontos, a gente começa agora com a variação da energia interna. Por quê? Porque para qualquer processo em que eu não tenha uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura inicial seja igual à final, eu não vou ter a variação da nossa energia interna. Então, nesse caso, numa transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. Então, ΔU igual a zero. E aí a gente pode agora analisar o nosso trabalho. Bom, da definição, a gente tem trabalho integral de PDV, de V1 a V2. E a gente, para determinar esse trabalho, vai fazer uma pequena substituição. Então, a gente substitui a pressão nessa integral pela relação obtida pela equação de Clapeyron. Então, lá na equação lá em cima, eu isolo a pressão e faço essa substituição ali na integral. Isso fica da seguinte maneira. Então, trabalho integrando de V1 a V2, nRT dividido por V. Observem que aqui não tem delta porque a temperatura não varia. Isso integrando dV. Ora, nRT, N eu sei que é o número de mols, eu não estou adicionando nem retirando a quantidade do gás, então o número de mols é constante. R já é uma constante, constante dos gases perfeitos. T para mim agora também é uma constante, já que ela não varia. Então isso tudo pode sair da nossa integral. Então nRT sai da integral, fica uma integral de dV sobre V, uma integral simples que utiliza logaritmo. Então, integrando isso daqui, de V1 a V2, a gente sabe que eu tenho que fazer V2 menos V1, então isso aqui fica nRT, multiplicando ln de V2 menos ln de V1. Apenas utilizando agora propriedades de logaritmo para juntar isso daqui, a gente obtém uma expressão para o trabalho. Trabalho é igual a nRT vezes o logaritmo do volume no estado 2 dividido pelo volume no estado 1. Agora a gente chega na nossa análise do calor. Bom, tomando a nossa equação da variação da energia interna, como eu não tenho variação da energia interna, nosso ΔU é igual a zero, mas a gente sabe que pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Fazendo essa substituição, a gente chega na relação em que o calor é igual ao nosso trabalho. Então, pela expressão do trabalho que a gente encontrou, a gente determina que o nosso calor a gente pode calcular desta maneira. O calor numa transformação isotérmica, eu calculo pela expressão do trabalho, nRT, multiplicado pelo logaritmo do volume do gás no estado 2, dividido pelo volume do gás no estado 1. Lembrando, estado 2 no estado final, estado 1 no estado inicial desse gás. E aí, analisando o nosso gráfico, a gente tem aqui o gráfico pressão versus volume. A nossa curva é uma curva bem característica que a gente chama ela de curva isotérmica, ou mais usado comumente, isoterma. Qualquer ponto sobre essa curva
é um estado de mesma temperatura. Então, são estados para diversos valores de pressão e volume, mas que apresentam o mesmo valor de temperatura. Por isso, uma curva isoterma. Ok? E na nossa relação aqui, utilizando aquela primeira equação, PV no estado 1 é igual a PV no estado 2. Estado 1, eu tenho pressão 76 centímetros de mercúrio, volume 30 centímetros cúbicos, então tem uma pressão vezes volume de 2.280. No estado 2, eu teria a pressão a 114 centímetros de mercúrio, o volume de 20 centímetros cúbicos e a nossa relação pressão-volume, pressão vezes volume, 2.280, mantendo a relação de constância, ou seja, isso é constante. Ok? A nossa último tipo de transformação que a gente vai analisar, a nossa transformação adiabática. Essa transformação é uma transformação gasosa em que a troca de calor é nula. E aí a gente vai analisar algumas coisas. Antes disso, eu preciso evidenciar para vocês a lei de Poisson. A lei de Poisson ela diz o seguinte: eu vou tomar essa constante, pressão vezes volume elevado a um expoente gama, é constante, onde gama é o nosso chamado expoente de Poisson. E ele é definido desta maneira: gama é a razão entre o calor específico de um gás a pressão constante dividido pelo calor específico do gás a volume constante. Ok? Não vamos trabalhar com a definição dessa equação. A relação, a abertura das contas para mostrar por que a gente pode considerar essa relação PV elevado ao expoente de Poisson constante está na apostila de vocês. Ele faz a abertura dessas contas. Eu não achei necessária inserir aqui nesse ponto a abertura dessas contas, mas para aqueles que interessarem, está na página 368, logo após o item 11, ele traz uma observação em que ele faz toda a dedução da conta para poder considerar PV elevado a gama constante. Okay? Aqui a gente já vai adotar isso como uma verdade. Beleza? Bom, sabendo disso, a gente prossegue. Primeiro, na análise do nosso trabalho. Então, o trabalho pela definição integral de PDV de um volume 1 a um volume 2. A gente vai fazer uma pequena substituição agora. Bom, na equação aqui de Poisson, eu sei que PV elevado a gama é uma constante. Então, eu adiciono um valor aqui, K, para representar essa constante, onde eu possa isolar para a gente a nossa pressão. Então, pressão é esse valor K constante dividido por V elevado a gama. E aí, eu faço a substituição desse valor de pressão na nossa equação do trabalho. Então, o trabalho fica... aqui já está um pouco mais avançado, mas o trabalho ele fica K dividido por V elevado a gama dV. Só que como K é constante, K pode sair dessa integral. Então, o trabalho é K multiplicando a integral entre o volume 1 e o volume 2 de 1 V elevado a gama dV. Aqui é uma das integrais mais simples. Representei mais ou menos o passo a passo dela para vocês. O nosso V vai para cima, então fica V elevado a menos gama. E aí, passo a passo de integral, basta eu somar 1 ao nosso expoente. E aí, somando 1 ao nosso expoente, fica aqui já introduzindo a substituição. Eu fico aqui com V2 elevado a 1 menos gama, menos V1 elevado a 1 menos gama, dividido, aí agora no caso, pelo valor do nosso expoente, que é 1 menos gama. Okay? Nesse momento, multiplica-se esse valor de constante aqui dentro, então eu tenho uma multiplicação distributiva, onde fica K V2 menos, elevado a 1 menos gama, menos K V1 elevado a 1 menos gama, isso tudo dividido por 1 menos gama. Bom,
Neste momento, a gente pode fazer a substituição novamente dessa constante pelo seu valor PV elevado a gama. Só que com as suas devidas alterações, porque PV, nesse caso, eu vou estar considerando para cada estado específico. Então, eu tenho P2V2 para substituir aqui relacionando ao volume 2 e P1V1 elevado a gama para substituir no estado relacionado a 1. Quando a gente faz essa substituição, eu consigo anular esses expoentes aqui em cima. Então, a gente ganha a relação do que o trabalho fica P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos gama. Fazendo a troca aqui da pressão vezes o volume, utilizando a equação de Clapeyron, eu sei que PV é igual a NRT, então eu teria P2V2 igual a NRT2 menos P1V1 seria NRT1. Então, fazendo essa troca, como NR são fator comum, a gente coloca eles em evidência. Então, fica o trabalho NR T2 menos T1 dividido por 1 menos gama. Ora, mas lembrando, T2 é um estado final, T1 é um estado inicial. Quando eu tenho um estado final menos o estado inicial, eu tenho uma variação no nosso delta. Então, a expressão final para o nosso trabalho, NR delta T dividido por 1 menos gama. Ok? Onde gama, lembrando, o nosso expoente de Poisson, que trabalhando em exercícios geralmente é um valor dado para a gente. Esse valor já é dado. Não é comum que seja dado os calores específicos para se encontrar o expoente. Mas a gente tem lá em cima a relação, como que a gente encontra esse expoente. Caso seja dado, já fica fácil para a gente poder fazer. Beleza? Prosseguindo então, vamos ver como se comporta a variação da energia interna. Bom, ΔU, pela definição da primeira lei da termodinâmica, calor menos trabalho. Ora, mas a gente sabe que aqui a gente está analisando uma transformação adiabática onde não troca calor. Então isso significa para a gente que a variação da energia interna vai estar diretamente ligada ao negativo do trabalho. E se a gente montou uma expressão para o trabalho no nosso slide anterior, eu posso substituir essa expressão para determinar a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna, ΔU, é o negativo da expressão do trabalho, NR ΔT, dividido por 1 menos gama. Okay? E analisando o nosso gráfico, pressão versus volume, tenho aqui algumas informações. Bom, aqui em vermelho está representada a nossa isoterma, quando eu tenho uma transformação a temperatura constante. Então está aqui a nossa relação, pressão igual a nRT sobre V, dá uma curva com essa característica. Já numa transformação adiabática, em que eu tenho PV elevado a gama, a curva característica já é uma curva, essa curva em amarelo, já mais assintótica aos eixos coordenados. Ok? Bom, mudando então agora, já deixando de lado as transformações, a gente vem para pequenas análises agora que já estão envolvido. Como que eu vou analisar esses processos, principalmente na análise da energia, variação da energia interna. Então, primeiro é a nossa relação de Mayer. Aqui a gente vai fazer a definição para chegar nessa relação de Mayer. Bom, tomando esse gráfico ao lado, então do gráfico ao lado consideramos o processo termodinâmico ACB, onde AC é uma transformação isobárica e CB é uma transformação isovolumétrica. Então eu tenho aqui uma curva isoterma, tenho transformações ocorrendo, tem uma transformação aqui de A para C, característica ela é isobárica, então observem a curva indicando essa transformação está paralela ao eixo do volume, então está aqui pressão constante. Depois eu tenho uma transformação de C para B a volume constante, o volume não está variando, e eu saio de A para C e venho de C para B com a característica de nos instantes A e B a temperatura desse gás ser a mesma.
já que os pontos A e B estão sobre uma isoterma. Okay? Então, nesse caso, como A e B pertencem à mesma isoterma, a gente considera a nossa variação da energia interna igual a zero, uma transformação que a gente, para calcular qual seria a variação total da energia interna de A, C, B, isso a gente já sabe que dá zero, pela característica de que eu não variei temperatura. Só que, então, se eu quero calcular a variação da energia interna, eu posso calcular ela por trechos. Primeiro, a variação interna de A para C, que foi a nossa primeira transformação, uma transformação isobárica. Depois, a variação da energia interna de C para B. Então, estou quebrando essa análise. Okay? Bom, juntando essas duas equações, essas duas definições, essa com essa, a gente chega nisso daqui. Zero é igual aqui uma expressão para a variação da energia interna de A para C. Então, eu tenho o calor trocado no processo de A para C menos o trabalho, nesse processo termodinâmico, somado com o calor trocado de C para B menos o trabalho nesse processo termodinâmico. Abrindo essas expressões, bom, eu sei que para o nosso primeiro trecho, em que eu tenho uma transformação isobárica, calor trocado no processo, número de mols vezes o nosso calor molar, a pressão constante, vezes a variação da temperatura no processo de A para C, menos o trabalho. Aqui a gente tem a nossa definição do trabalho, NR vezes a variação de temperatura de A para C, somado agora com a variação interna do outro processo, que seria de C para B, onde eu tenho uma isovolumétrica, e a característica de uma transformação isovolumétrica é ter o trabalho valendo zero, ou seja, um trabalho nulo. Então eu fico apenas com o nosso valor do calor trocado, então a NCV, que é o nosso calor molar volume constante, vezes a variação de temperatura de C para B. Fazendo as nossas alterações, então como a gente tem essa relação, a variação da temperatura de A para C é igual ao negativo da variação da temperatura de C para B, ou seja, essa variação é igual em módulo. Fazendo essa pequena alteração para ganharmos apenas uma variável com a temperatura, a gente chega nessa relação. Número de mols, calor molar na pressão constante, vezes a variação da temperatura de A para C, menos número de mols, constante dos gases, variação da temperatura de A para C. E aqui foi a nossa troca. Antes era a variação de temperatura de C para B, troquei pelo negativo da variação de AC. Então, a gente ganha menos NCV delta T no processo AC. Simplificando os termos semelhantes, então eu tenho aqui número de mols, número de mols pode ir embora. As variações de temperatura também são todas o mesmo termo, também eu posso simplificar. A gente ganha a nossa relação de Mayer, que vai relacionar para a gente o nosso calor molar à pressão constante, o nosso calor molar a volume constante, com a constante dos gases perfeitos. Então, Cp menos Cv é igual à constante universal dos gases. Okay? Lembrando aqui, a gente utilizando, claro, os respectivos valores medidos de acordo com o sistema internacional. Por último, para a gente finalizar essa aula de hoje, o item 11, analisando a variação da energia interna, agora em um processo qualquer. Uma expressão para a variação da energia interna num processo qualquer. Vamos tomar uma breve lembrança, que é uma consequência da lei de Joule, que eu falei na última aula para vocês. Relembrando o enunciado da lei de Joule, ela diz o seguinte: a energia interna de uma dada quantidade de um gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. De novo, a energia interna de uma dada quantidade de um gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. E aí, qual é a consequência disso? Bom, a consequência é esse enunciado. A variação de energia interna de um gás ideal só depende dos estados inicial e final
da massa gasosa para quaisquer que sejam as transformações que o levam o sistema do estado inicial ao estado final. Lembrando, é claro, a gente não está adicionando nem retirando nenhuma quantidade de gás. Ok? Então, tomando aqui um exemplo de transformação, eu tenho aqui um gráfico, aqui 2 gráficos. Primeiro, eu tenho aqui algumas transformações possíveis de um estado 1 para um estado 2. Então, eu posso vir de um estado 1 para o estado 2 através de uma transformação isovolumétrica e depois uma isotérmica. Eu posso vir com uma isobárica, depois uma isovolumétrica. Eu posso vir com uma isotérmica, depois uma isovolumétrica. Okay? Então, aqui analisando uma transformação qualquer de um estado 1 para um estado 2, ali no gráfico A, ele dá para a gente 3 possibilidades de transformação. Bom, então, desse modo, ao passar do estado 1 para o estado 2, aqui na figura ao lado, a energia interna do gás vai variar de um valor 1 para um valor 2. Equacionando isso, a variação da energia interna é a energia interna no processo 2 menos a energia interna no processo 1. Como a variação da energia interna não depende desse caminho, no diagrama pressão-volume podemos calcular a variação da energia interna para qualquer conjunto de transformações. Aí, por facilidade, vamos trabalhar agora com o gráfico B, onde representa uma transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, seguida de uma isotérmica. Apenas para nos recordarmos, lembrem que a energia interna de um gás, que aqui eu estou utilizando o 2-1, ela vai depender da característica do gás, se ele é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Por exemplo, para um gás monoatômico, a energia interna dele é 3 meios de nRT. Okay? Seria a equação que a gente poderia estar utilizando ali. Mas nesse caso, fazendo esse cálculo pelas suas variações de estado, então eu tenho que a variação da energia interna no processo de 1 para A, tomando esse ponto A aqui, ela vai ser basicamente o valor do trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma isovolumétrica. Aqui nesse processo não há a realização de trabalho. Então a variação da energia interna de 1 para A tem esse valor, o valor do calor calculado aqui nesse caso, número de mols. Calor molar, volume constante, vezes a variação de temperatura de 1 para A. Ok? E a gente pode relacionar isso, quem quiser, claro, com o calor específico, o volume constante, não fica a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Coloquei esse adendo aqui só para lembrar. No nosso processo 2 agora, eu tenho a variação da energia interna de A, do ponto A até o ponto 2, lembrando o ponto 2 é o nosso estado final. Como é uma isotérmica, ele percorre uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é igual a 0. Okay? Então, a mesma energia interna que ele tem em A, ele vai possuir em 2. Com isso, a gente encontra uma relação para a variação da energia interna num processo qualquer. Ela vai depender, então, apenas do número de mols, calor molar a volume constante, vezes a variação da sua temperatura. Ou, utilizando o calor específico ou volume constante, eu tenho massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Okay? Então, aqui uma relação para a gente encontrar a variação da energia interna num processo qualquer. Lembrando, qualquer que seja o processo, aqui a gente só vai analisar, independente do caminho, os pontos inicial e final desse processo. Okay? Bom, basicamente a nossa aula de hoje termina. A dica, façam os exercícios da apostila, com isso a gente finaliza o assunto 4. Eu sei que essa é uma situação um tanto quanto inusitada para nós, mas eu preciso que vocês façam os exercícios e mandem as dúvidas, por favor, senhores. Então, exercícios de nível 1, que a partir da aula da semana passada, que está em vídeo, os senhores já eram para estar fazendo, agora já tem condições de fazer
todos os exercícios, lembrando que essa parte da Física 2 é uma das partes que mais geram dúvidas, ok? Então, por favor, preciso que os senhores façam o exercício e me mandem as dúvidas no grupo da turma, ok? Bom estudo para os senhores, até a próxima aula.